Estimados irmãos e irmãs, com alegria nós aqui celebramos esta Eucaristia e o Senhor hoje nos chama a atenção para a vivência da oração, a nossa vida de oração. É tão belo quando nós vemos Jesus rezando e os discípulos querendo saber como se reza, indo justamente na fonte da oração, na fonte de todas as graças e bênçãos. E assim também nós somos chamados a fazer, meus queridos irmãos e irmãs, pedirmos ao Senhor, não para as pessoas do mundo, mas pedirmos ao Senhor, ensina-nos a rezar. Nós precisamos encontrar na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo o verdadeiro modelo de oração, o modelo que nos ajuda a entrarmos em intimidade com o Pai, entrarmos na escola de Jesus. Jesus mesmo diz: aprendei de mim. Precisamos aprender muito de Jesus. A gente procura muitos livros, muitas instruções por aí afora e acabamos nos esquecendo de que a nossa fonte é nosso Senhor Jesus Cristo. E a oração do Pai Nosso que nós ouvimos resumidamente da parte do evangelista Lucas, é a oração do Senhor, é a oração perfeita. Podemos dizer que é o resumo de todo o Evangelho, como o próprio Catecismo diz, porque nos ajuda a voltarmos para o Pai, para Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e nos ajuda também a nos voltarmos para o próximo, para os nossos irmãos, para as nossas irmãs também. Então é o resumo de todo o Evangelho que está ali no Pai Nosso, e que nós não podemos rezar de qualquer jeito, mas precisamos rezar pausadamente, entender o que nós estamos rezando, entender o que nós estamos pedindo e ao mesmo tempo nos comprometendo, porque o Pai Nosso é também pedir ao Senhor que nós possamos nos comprometer com aquilo que está nesta oração. Porque nós assumimos um grande compromisso ao rezar o Pai Nosso. Em primeiro lugar, meus irmãos, quando nós rezamos Pai Nosso, nós já estamos entrando em intimidade com Deus. Não falamos de um Deus distante, de um Deus estranho, mas falamos de um Deus que é Pai, que quer ter conosco uma relação familiar e ao mesmo tempo quer que nós tenhamos entre nós uma relação de irmãos, pois se todos nós dizemos Pai Nosso, é porque nós somos irmãos. Pelo batismo nós temos a graça da filiação adotiva em Cristo Jesus, e ao mesmo tempo da fraternidade eclesial, da irmandade na nossa igreja. Dizer Pai também é confiar em Deus, pois quem é filho confia no seu pai, confia na sua mãe. Quando nós chamamos a Deus de Pai, nós dizemos: Senhor, eu confio em vós. Senhor, eu me entrego totalmente nas tuas mãos, como um filho se entrega nas mãos de seu pai. Santificado o nome do Senhor. Santificar o nome do Senhor é reconhecer a santidade de Deus. É reconhecer que nele nós alcançamos a nossa santidade. Não é tanto nós santificarmos o nome de Deus, mas é Ele que nos santifica. É Ele a fonte da santidade. É tratar o nome de Deus, tratar o nosso Pai, que é Deus, como o Santo dos Santos, o Santíssimo, que nos santifica. Por isso nós temos que estar próximos dEle. Precisamos sempre beber da sua fonte, desta torrente de graças. Depois nós rezamos: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. É causa e efeito. São Lucas até mesmo tira essa parte: seja feita a vossa vontade. Pois quando nós pedimos que o reino de Deus venha até nós,
automaticamente nós estamos pedindo para que seja feita a vontade de Deus na nossa vida. Pois o reino de Deus acontece onde a vontade de Deus acontece. Por isso que a igreja diz que o reino de Deus é o próprio Cristo, é a pessoa de Cristo. Onde está Cristo, está o reino de Deus. Mais do que uma dimensão meramente social ou política, é a presença de Jesus Cristo que faz com que o reino de Deus esteja no meio de nós. Quando Jesus passou pelo meio do povo fazendo bem, Ele mandou os seus discípulos anunciarem: o reino de Deus está próximo de vós. Por quê? Porque Ele estava lá, no meio do povo. E se nós queremos, meus irmãos, que o reino de Deus aconteça na nossa vida, na nossa família, na nossa história, nós precisamos convidar Jesus para o nosso lar, conviver com nosso Senhor Jesus Cristo, não só na igreja, mas na nossa casa, e automaticamente buscar o seu modelo de vida, o seu modelo de cristianismo, porque é Ele a quem nós seguimos, somos seus discípulos, e com Ele nós aprendemos a fazer a vontade do Pai. Na segunda parte do Pai Nosso, nós somos chamados a nos voltar para nós mesmos e para os nossos irmãos que estão ao nosso redor. Nós pedimos o pão que é nosso. Não é o meu pão, não é apenas o teu pão, mas é o pão nosso. E o catecismo diz que esse pão que é nosso é o alimento necessário para a vida. Não só os bens materiais, mas também os bens espirituais, que são úteis para a nossa vida de fé, para a nossa fidelidade ao Senhor. Quando nós pedimos pão nosso, dai-nos hoje, nós também pedimos: Senhor, dai-nos forças, também para conseguirmos o nosso pão. Porque quem reza o Pai Nosso não pode ser vadio, hein? Pedir o pão nosso e não fazer nada, apenas esperar. Pedir a providência de Deus é também fazer a nossa parte, rezar e trabalhar. Santo Inácio dizia que nós devemos confiar em Deus como se tudo dependesse dele e fazer a nossa parte como se tudo dependesse de nós. Deixar Deus fazer a sua parte e também nós fazermos a nossa parte. Perdoar. Perdoai-nos como nós perdoamos. A condição para recebermos o perdão é nós também perdoarmos. Porque, meus irmãos, nós não nos sentimos bem. Quando pedimos perdão a Deus, estamos de mal com os outros. É algo comprovado na nossa vida. Como que eu posso estar de bem com Deus? Como que eu consigo rezar bem se eu estou de mal com um monte de gente? Por isso é uma condição. Perdoai-nos como nós perdoamos. Esta é a verdadeira caridade, é a essência do Evangelho. Não nos deixeis cair em tentação. Aqui vem para nós uma verdade. A tentação virá. Se ela não vier, é porque nós estamos caminhando com o demônio. Mas a tentação vem porque nós nos confrontamos. Nós estamos num combate espiritual. O próprio São Paulo diz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. É uma luta, a tentação vem, mas nós pedimos, não pedimos: Senhor, nos afaste da tentação, mas não nos deixeis cair em tentação. Com a graça de Deus, nós conseguimos vencer todo o mal. É o espírito de discernimento e fortaleza, é o espírito de decisão, de vigilância,
termos um coração decidido. Quando nós realmente nos decidimos pelo Senhor, nós não caímos em tentação, porque temos um coração decidido e ao mesmo tempo temos a graça de Deus a nosso favor, nos auxiliando. E a última petição do Pai Nosso é: livrai-nos do mal, na certeza de que nós seremos vitoriosos quando queremos nos livrar do mal para que Deus realmente prevaleça na nossa vida. Meus irmãos e minhas irmãs, rezar o Pai Nosso talvez seja fácil, mas viver o Pai Nosso é mais desafiador. Vamos nos comprometer mais com a nossa oração, com aquilo que nós dizemos, com as nossas palavras, com os nossos lábios, porque fará bem para nós. Deus nos ensinou o Pai Nosso para o nosso bem, não simplesmente para cumprirmos uma obrigação diante dele, mas para que nós pudéssemos alcançar a salvação, pudéssemos buscar a essência da vida cristã. Não deixemos o Pai Nosso ser rezado de qualquer jeito na nossa vida, não. Mas vamos fazer da nossa oração do Pai Nosso a nossa vida, a essência da nossa vida cristã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.